A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez, eu espero que você, sua casa, seu ministério, sua família estejam todos acobertados pelas mãos poderosas e invisíveis do nosso Deus. Que Deus proteja teu lar, tua casa, tua família. Seja muito bem-vindo a esse canal. Você que não é inscrito, se inscreva agora. Vai lá e no meio da inscrição ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que é produzido aqui. Semanalmente estamos estudando a palavra de Deus, da forma mais bíblica possível, claro, dentro das minhas limitações e da minha condição. Eu sempre tento dar o meu melhor para que, junto com os irmãos, venhamos aqui aprender a palavra de Deus. Olhar, de repente, com a outra ótica, observar algumas outras coisas, ter revelações de alguns textos, uma explicação de algum texto. Isso é muito importante. O seu comentário, eu acabo aprendendo também com o seu comentário. Então, gostaria de deixar aqui o meu afetuoso abraço, o carinho de todos os irmãos que são inscritos. E de vez em quando deixo aqui os seus comentários, né? O irmão André, Marcos, a Ruth, a Cris, o irmão Elias, Edivaldo, Juninho, Juscelio, Noemi, todos os irmãos, tá? Todos vocês sejam sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você que não é inscrito, se inscreva no canal mais uma vez. Você que entrou agora, seja bem-vindo, tá? Agora, independente que você já seja inscrito ou esteja entrando pela primeira vez nesse canal, é importante aqui desse lado, você, deixar o seu joinha, o seu like. Porque se você aprovar o conteúdo deste canal, o YouTube vai entender que este conteúdo precisa ser propagado a outras pessoas e o próprio YouTube, de forma automática, vai expandir este conteúdo, essa mensagem para outras pessoas. Então você pode fazer missões levando essa mensagem a Portugal, a Angola, a Moçambique, a todos os países de língua portuguesa e também a todos os rincões e região do Brasil. De onde você estiver, você vai enviar essa mensagem deixando o seu like. Você vai enviar sua mensagem para o norte, nordeste, sul, sudeste, todos os lugares do país, centro-oeste, Distrito Federal, todos os lugares do país. Então eu conto com a sua participação, sua colaboração com a sua missão. Faça isso, deixe o seu joinha, deixe o seu like, isso é muito importante. Divulgue o conteúdo nas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, tá? Compartilhe essa mensagem no seu Facebook. Faça isso se você acha que vale a pena o que nós vamos estudar e o que é apresentado nesse canal. Então, venha comigo, vamos estudar juntos, dando prosseguimento à Epístola de Paulo aos Efésios. E nós estamos hoje na penúltima lição, na lição de número 12, que é a conduta do crente. A lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Qual é a minha conduta em relação à minha família? Independente que esse crente aqui esteja na qualidade de filho, de esposa, de esposo, de mãe ou de pai. Mas qual é a minha conduta? Vamos lá? Nós costumamos fazer essa aula como se estivéssemos dentro da nossa igreja, dos nossos templos. Então a gente lê o texto áureo, nós lemos a verdade prática e tópico por tópico, subtópico por subtópico, e navegando juntos nesse mar de revelação. Amém? O texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 31. Diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Dois, uma só carne. Dois, uma só carne. Verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, as três características, em lições anteriores já havíamos falado dessas três características, que o casamento é monogâmico, ou seja, é um homem para uma só mulher, uma mulher para um só homem. Duas mulheres para um homem não funciona, dois homens para uma mulher também não funciona.
Deus fez Adão e Eva, não houve aí um triângulo amoroso, mas houve apenas o casamento de dois sexos opostos, uma monogamia. Poligamia é uma pessoa que se casa com muitas outras. Então, nessa monogamia é um homem para uma só mulher. E além de ser monogamia, como eu falei, são sexo oposto, ou seja, é um casamento heterossexual. Não é um casamento homo, de pessoas do mesmo sexo. Não é mulher e mulher, homem e homem, não. Não é homem com homem, mulher com mulher, não. É uma mulher para um homem para uma mulher. São os opostos, nesse caso, que se atraem, tá bom? Então, o casamento heterossexual, o casamento bíblico é esse, é Adão e Eva, é um homem para uma mulher, e ele é indissolúvel, ou seja, é até que a morte o separe. Então, essa é a vontade de Deus. Claro que pelo meio do caminho existem alguns impercalços, como Jesus falou no capítulo 10 de Mateus, a respeito da traição, quando não há espaço para o perdão, né? Mas para Deus, aquelas pessoas vão estar unidas para sempre, independente de como seja esse divórcio. A pessoa vai ter liberdade de se afastar, mas a grande questão do recasar-se novamente, aí traz algumas polêmicas. Não vamos entrar nesse assunto hoje, porque não se trata disso. Não que eu tenha medo, mas não se trata disso. Mas o conceito bíblico esses três, tá? Não é mais que isso. O casamento ele é monogâmico, o casamento ele é heterossexual e o casamento é indissolúvel. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Jesus é a cabeça que salva o corpo. Corpo, igreja, cabeça, Cristo. Versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai-vos vossas mulheres, ou vossa esposa. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Versículo 33. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie ou respeite o seu marido. Aos Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os, ou criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, esse modelo familiar aqui mostra uma hierarquia funcional. E dentro dessa hierarquia funcional, não há grandes ou pequenos. Independente que a mulher seja sujeita ao seu marido, essa sujeição está na reverência, no respeito. E não numa imposição violenta, não é nada disso. Então a Bíblia aqui, ela não menospreza ninguém. E a Bíblia também nos
supervaloriza um em detrimento da humilhação de outro. Não. Todos são iguais, todos são um, porque família, a palavra família é singular, membros é plural. Então a família é constituída por membros. Uma família sem membros não é família. Então isso já demonstra o seguinte, que todos têm a mesma importância quando se fala nesta construção, dessa hierarquia, que é essa hierarquia da família. E dentro dessa hierarquia funcional, o pai tem o seu devido lugar, a mãe tem seu devido lugar, a esposa tem seu devido lugar, o esposo tem seu devido lugar e o filho tem o seu devido lugar. Então é importante entender o papel de cada um segundo a ótica da Bíblia Sagrada, segundo os conceitos de Deus. Vamos ler a introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, foi o que eu acabei de falar. Porém, cada um desempenha um papel diferente. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Existem muitos conceitos de família que não é bíblico, inclusive o conceito moderno, o conceito da nova era, o conceito de algumas políticas, né, de algumas visão de alguns políticos, que é baseado ali nos livros de Karl Marx, nos livros de Antônio Gramsci e tantos outros mais, né, os escritos de Friedrich Nietzsche, de Lenin. Não precisa nem dizer qual é a linha dessas abençoadas cabeças, para não dizer outras coisas. Né? E é um conceito extremamente antibíblico, porque o conceito bíblico, aqueles padrões que chamam de padrões judaico-cristã, é o padrão bíblico, padrão da família tradicional, que é uma família que tem sido atacada, né? Tentam destruir esses padrões na sociedade brasileira e na sociedade do mundo inteiro. A maioria dos países aí as famílias sofrem esse ataque. Você não pode mais dizer que é a favor da família tradicional, porque as pessoas vão te conceituar como um ultrapassado, um quadrado, um radical, um fascista, sei lá, qualquer coisa do tipo, infelizmente. Vão até te chamar de Adolf Hitler, mas não tem nada a ver. O padrão bíblico da família, ele continua perdurando até hoje. Inclusive, é esse padrão bíblico que provou que até hoje ele é capaz de fazer com que a sociedade cresça cada vez mais forte, que as famílias cresçam cada vez mais unidas e robustas. Não tem esse negócio dos meus filhos ser filho do Estado. Não, o Estado não é pai dos meus filhos. Eu sou o pai dos meus filhos. Tá? O Estado é apenas uma constituição que pertence à sociedade, e não o contrário. O Estado não é nem mãe nem pai de ninguém. Então nós vamos estudar o conceito bíblico para a família, à luz da Bíblia. Conduta do crente como marido. Vamos lá. No capítulo 5... Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Ok, nós vamos estudar primeiro sobre o marido. O papel do marido. E aqui mostra o seguinte... Na Bíblia, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modelo, ou do seguinte modo. Deus é cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar
uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, como eu falei do Karl Marx, esse movimento feminista com viés neomarxista, ou seja, é um novo marxismo, né? Considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ou seja, como se o homem estivesse oprimindo a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Se uma empresa ela adotar a política da anarquia e não tiver um gerente em cada setor, independente seja setor primário, secundário, terciário, setor de produção, em qualquer indústria, ela, infelizmente, vai ser uma indústria fadada ao fracasso. Ela está certa de falir, porque todo e qualquer grupo de pessoas precisa de uma liderança. Isso é normal. Isso não quer dizer que a liderança, por ser liderança, é opressor. Não, muito pelo contrário. E agora está até em moda o nome liderança servidora, baseada em João capítulo 13, quando Jesus, mesmo sendo líder, serviu seus discípulos lavando os pés dele. Então, o marido, ele é um modelo semelhante a Cristo. Assim como Cristo é para a igreja, é o seu marido, é o esposo para a esposa. Ele é o cabeça. Ou seja, a cabeça, ela dá as coordenadas para o corpo. A minha mão está indo e voltando, os dedos abrindo e fechando por ordem da cabeça. A cabeça, ela dá ordem para o corpo. Então, o corpo age obedecendo a cabeça, recebendo instrução da cabeça. Agora é interessante dizer o seguinte, que nesse contexto família, uma cabeça, ela não fica sozinha sem o corpo. Uma cabeça não anda flutuando por aí. Se você for ver uma cabeça fora do corpo, com certeza aquela cabeça está morta. Então, assim como um homem, ele dá instrução para a sua família, inclusive, sendo a mulher o seu corpo, ele está ali como sacerdote, ele está ali para instruir a sua mulher, para ensinar, para administrar. Ele sabe da importância da sua mulher porque a partir do pescoço, isso aqui já é o corpo. Então, a mulher é toda a estrutura que suporta, que segura o homem, que deixa-o literalmente com os pés no chão. Se não for uma boa esposa, o homem não tem os pés no chão. Então é importante ressaltar isso, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o corpo. Então, o símbolo de ser cabeça não é um símbolo opressor, pelo contrário, é um símbolo também de dependência, porque essa minha cabeça, ela depende desse meu corpo. Se não for o meu corpo, a minha cabeça morre. Assim, um homem depende da mulher como a mulher depende do homem. Mas quando se fala nessa hierarquia funcional, Deus colocou o homem como líder porque todo grupo tem que ter um líder. E a figura do homem é a figura de um líder. Isso não quer dizer que por ele ser líder, ele vai pisar na sua esposa, ele tem o direito de violentá-la, ele tem o direito de humilhá-la, ele tem o direito de fazer o que ele quiser como líder, né? De escravizá-la, porque esse era o conceito antigo das civilizações antigas, que tinha a mulher como seres inferior, que a mulher era tratada como seres sem alma, que a mulher era tratada como animais, que a mulher era vendida a preços de equíneos, de burro, de cavalos, de jumentos, de asno. Isso aí está errado. O conceito hoje, atual, e esse conceito que eu acabei de falar das civilizações antigas nunca foi bíblico. O conceito atual e o conceito bíblico é que a mulher foi tirada da costela do homem, do lado do homem, para que do seu lado ela se mantivesse. Porque ao lado de um grande homem está sempre uma mulher, uma adjuntora, uma apoiadora, e ele é a cabeça do sacerdote. Por outro lado, o homem ele não pode afrouxar-se a ponto de deixar que as rédeas de sua família estejam na mão de sua mulher. Eu sei que, voltando ao assunto, há dificuldades na vida de alguns casais, porque como ambos geralmente vieram de escola diferente, na escola que aquela mulher aprendeu, ela aprendeu a tomar as próprias decisões, a liderar, porque muitas vezes
ela foi filha de uma mãe solteira ou de uma mãe que era, vamos dizer, líder da sua casa, líder do seu lar. Eu não sei se isso acontece, e a pessoa traz aquelas bagagens para dentro do casamento. Em contrapartida, aquele homem muitas vezes foi filhinho da mamãe, tinha tudo nas mãos, a mãe passava, cozinhava, fazia tudo, e ele cresceu assim, prestou aquele concurso, foi ser um servidor público, mas tudo feito ali com carinho da mamãe, entregue nas mãos dele. E quando ele casou, trouxe esse conceito também. Aí vai haver um conflito, porque aquela mulher que sempre foi independente não vai querer se submeter àquele homem, e aquele homem vai querer ter as coisas na sua mãozinha, sempre de um modo muito fácil, né? E aquela mulher independente vai sentir dificuldade de ser a sua submissa, enquanto aquele homem vai querer a figura de sua mãe dentro do seu lar, na pessoa da sua esposa. Então vai haver conflitos. E o modelo bíblico, para que não haja conflitos, tem que se entender o seguinte, que independente, porque hoje os casais modernos, homem e mulher trabalham para sustentar a casa. Hoje não está fácil para ninguém. Mas a grande questão é que a mulher, ela pode até ganhar mais que o homem. Graças a Deus por isso. Se a sua esposa estudou mais que você, se a sua esposa aí galgou o sucesso e conseguiu atingir níveis que você não atingiu na vida profissional, parabéns. Mas independente, mulher, que você tenha uma profissão, uma carreira, que tenha sucesso e seja uma pessoa que tenha ganhos muito maior que o seu marido, ou maiores que o seu marido, tem um salário mais alto que o dele, isso não tira a autoridade dele como cabeça. O homem ele não pode dar o seu lugar, não pode ceder o seu lugar de cabeça. Mas o cabeça não é um opressor, o cabeça é um líder. Ele tem que ser o líder no seu lar. Ele tem que entender que Deus o constituiu para ser sacerdote na sua casa. E a mulher, ela precisa disso. Ela precisa desse apoio moral, dessa atenção, desse cuidado, desse respeito. É uma forma respeitosa de tratar uma esposa quando o marido a coberta debaixo das suas asas, protetora como um marido, como cabeça, como sacerdote, e ele tem um conselho certo, ele tem a palavra acolhedora, ele tem algo que constrói quando tudo parece estar destruído. Isso independente que ele venha a ser a pessoa, de repente, nessa crise, o homem está desempregado e só a mulher está trabalhando, mas isso, repito, não pode ferir a autoridade do homem como cabeça da casa. Então ele é cabeça por ele ser a autoridade. A autoridade não é a autoridade opressora, mas é aquele que tem a palavra certa, aquele que lidera, sabendo que mesmo sendo cabeça, a cabeça precisa de um corpo. Sem o corpo, a cabeça está morta, e sem a cabeça, o corpo também está morto. Então, um depende do outro. Como diz os adolescentes, cada um no seu quadrado. É bom que se respeite isso aí, essa hierarquia funcional. O amor como elemento primordial. Para isso funcionar, isso não pode funcionar sem amor. O homem pode impor, pode ameaçar, colocar violência, como acontecia na sociedade antiga, entre gregos, entre romanos, que a mulher era super desvalorizada. A mulher, no conceito antigo de algumas civilizações, era tratada como escravo. O escravo da família e a mulher tinham o mesmo valor. Tanto que algumas civilizações, como a romana, por exemplo, nessa época aqui, foi desafiador Paulo escrever isso, porque os romanos, nesse contexto aqui social, eles vendiam filhos e esposa como escravos. Eles tratavam filhos e esposas como suas propriedades, a ponto de colocar filho e esposa para trabalhar no campo, nos serviços mais duros, a ponto de vender até as próprias filhas como prostituta. Então isso era um conceito da sociedade antiga, foi desafiador para Paulo escrever algo que era tão à frente do seu tempo, porque esses conceitos que Paulo escreveu valem até hoje. Imagina 2000 anos, um choque cultural com as verdades, entre aspas, que era vivida por aquela sociedade numa promiscuidade e uma falta de temor de Deus total, em que as mulheres, filhas e esposas principalmente, eram tratadas como nada. Como quando existia transações comerciais entre algumas civilizações árabes mesmo, as filhas eram dadas como moeda de troca. Que coisa! Imagina isso.
Então, realmente, era uma desvalorização do sexo feminino. Hoje, pelo contrário, mesmo a mulher sendo corpo, entenda que a mulher não é o dedo midinho. A mulher não é a unha do pé, a mulher é o corpo. O homem, mas o homem é cabeça, e daí? Você já viu cabeça sem corpo? Então, foi dado o devido valor à mulher. Alguns acham que a Bíblia aqui está humilhando a mulher. Pelo contrário, foi dado o devido valor a ela. Ela é o corpo, enquanto o homem é a cabeça. O homem, ele manda as instruções, mas é a mulher que mantém o homem com os pés no chão. Tá? É a mulher que acaba sendo o grande apoio, né? A adjuntora, a ajudadora do homem. E sem amor isso não vai funcionar nunca. É preciso amor. Diz assim, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, ele deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Sim, implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a sua igreja foi altruísta e incondicional. Viu? Altruísta e incondicional. Ele não impôs uma condição, ele amou por amar. Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores, está em Romanos 5:8, inclusive está aqui essa referência. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do seu amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Manter a união e a harmonia conjugal pelo exercício do amor. Antigamente, os homens mantinham-se unidos muitas vezes por interesses comerciais, por interesse material, ou até mesmo por uma questão de aliança entre famílias. Mas Paulo aqui conceitua algo importantíssimo, que se não houvesse o amor, desse modo, os maridos têm que manter a união e a harmonia conjugal por meio ou por exercício, através do exercício do amor. Sem esse amor, o verdadeiro casamento, ele vai ao naufrágio, ele sucumbe. E Paulo estava ensinando isso aqui, que a mulher não ia se submeter ao homem apenas por achar que isso é bonito, por achar que isso é uma coisa boa, nada disso, mas por amor e por respeito. É igual um filho, o filho já tem os seus cabelos brancos, mas tem aquele pai que já está bem velhinho, bem idoso, o pai fala e o filho baixa a cabeça. Mas você acha que o filho baixa a cabeça porque ele quer? Porque ele acha bonito receber uma bronca do pai? Se aquele homem de cabelos brancos que está já envergado, né, já bem velhinho, bem idoso, se não fosse pai dele, provavelmente ele daria uma resposta mal criada, falaria alguma coisa. Mas eu já vi casos de homens aí valentões que diante do seu pai, o pai já de cabelos brancos, falou e tal homem teve que baixar a cabeça. E a pessoa ainda disse, se fosse outra pessoa eu revidaria, mas porque é o Senhor, Então é o respeito. Esse respeito está acima de tudo, porque não há respeito se não houver esse amor. O amor que traz essa vontade de não ferir, porque o respeito é isso, a vontade de não ferir, de não contradizer, de não maldizer, de não entrar em choque com a pessoa, você respeita. É isso aí que Paulo fala, se não houver esse amor que traz esse nível de respeito, nada disso aqui funciona. E diz assim, o cuidado do marido à esposa. Aqui nós falamos sobre o papel do marido, é líder, cabeça, o amor como elemento primordial. Se não for o amor, não haverá o respeito, e não havendo amor e respeito, esse conceito aqui cai por terra. E o terceiro é o cuidado do marido à esposa. Que cuidado é esse? A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Vamos ler um pouquinho aqui, depois eu quero explicar isso. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Isso está no versículo 29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover-lhe de uma vida digna, e essas ações não se limitam
essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra e dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo a permanecer enquanto ambos viverem. Então aqui fala não só das questões das provisões materiais, mas também afeto, consideração, honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo a permanecer enquanto ambos viverem. Então, nesse contexto aqui, a Bíblia diz que o marido, quem ama a sua mulher, está no versículo 28, parte B, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, é importante você dizer, eu te explicar, como eu falei na aula anterior, só repassando aqui, que existem 4 etapas do amor ágape. A Bíblia diz amar o próximo como a si mesmo. E nós só amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, melhor. Aí nós só observamos isso, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Você tem que entender algumas coisas. Por exemplo, qual é o meu próximo mais próximo? É a minha família. Qual o próximo mais próximo depois da família? É a minha igreja. Qual o próximo mais próximo depois da igreja? A sociedade. Eu não posso atender a sociedade sem antes atender a minha igreja. Mas não posso atender a minha igreja sem antes atender a minha família. Então a minha família está à frente da minha igreja. A minha igreja está à frente da minha sociedade. Ah, mas isso é bíblico? É fazer distinção de pessoas? Não é fazer distinção de pessoas, não. É fazer as coisas de forma organizada. É fazer as coisas de acordo com o cronograma de Deus. A Bíblia diz que quem não ajudar os de casa, não atentar para os de casa, primeiro, negou a fé e é pior que os incrédulos. A Bíblia diz que nós devemos salvar primeiro, socorrer primeiro os domésticos da fé. Observe que está tudo em ordem, é bíblico. Talvez alguém te fale uma boa política, o lado poético, né, das questões partidárias, de um socialismo mentiroso, de um comunismo mentiroso, que não funciona e nunca vai funcionar. Mas a verdade prática é essa. Você deve amar a todos, mas de ordem sequencial é isso. Atenda primeiro a família, depois da família a tua igreja, depois da igreja a sociedade. Todos esses são seu próximo. A tua mulher, teus filhos são teu próximo, mas só que é o próximo mais próximo. É o próximo que você dorme com eles, é o próximo que você divide a mesma mesa, no caso, divide a mesma cama com a esposa, a mesma mesa com mulher e filhos, divide a mesma casa, tá? Esse é o teu próximo mais próximo. Depois do próximo mais próximo é a tua igreja, onde você congrega, onde as pessoas se comungam, estão ali na mesma koinonia. E depois da igreja, o próximo mais próximo é a sociedade, que vai até das pessoas que você trabalha até as pessoas que você nem conhece, mas são teus próximos, ok? Vamos lá. Só que a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está acima de todos os próximos. Maior que a sociedade é a igreja, maior que a igreja é a família, mas maior que a família é Deus. Só que existe um sujeito oculto nas entrelinhas aí. E o que eu falei na lição passada, estou repetindo aqui para você que não assistiu a lição passada. Entre o amor do próximo, que é a tua família, igreja e sociedade, existe o amor de Deus que está acima de todos eles. Mas entre o amor de Deus e o amor desses próximos, existe um amor que está aí no sujeito oculto, amar o próximo como a si mesmo. E não é um narcisismo, não é uma vaidade extravagante, não. Não é o amor de dar vida, né, por si mesmo, se encher de plásticas e nunca estar satisfeito com a própria aparência porque eu me amo de forma exagerada, nada disso. Claro que esse amor te faz você se cuidar da sua saúde física, mental e principalmente saúde espiritual. Então esse meu bem-querer, o bem-estar, o bem que eu quero para mim mesmo, é o mesmo bem que eu vou querer para os meus próximos, é o bem que eu vou querer para a minha família, é o mesmo bem que eu vou querer para a minha igreja e é o bem que eu vou querer para o convívio da sociedade. Então, o bem que eu quero para mim é o bem que eu vou refletir para os outros. O mal que eu não quero para mim é o mal que eu não vou querer para nenhum deles.
Então é amar os meus próximos como a mim mesmo, é me colocar no lugar dele e dizer assim, peraí, se eu não quero isso para mim, eu não quero isso para eles. Se eu quero esse bem para mim, eu quero também esse bem para eles. Se eu quero ver alimentado, eu quero que eles estejam alimentados. Se eu quero ver eles bem espiritualmente, se eu quero o meu bem espiritual, eu quero vê-los bem espiritualmente. E assim por diante. Então não vai haver nunca uma competição. Vai haver agora uma cooperação, vai haver uma colaboração, vai haver um compartilhar. Em vez de um guerrear, vai haver um compartilhar. E por isso que nesse contexto a Bíblia diz assim, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Agora, se eu me amo, o amor que eu tenho a mim mesmo, o bem que eu quero a mim, eu vou querer o meu próximo mais próximo. Quem é o meu próximo mais próximo? Não meus filhos. Meus filhos não dividem a cama comigo, é minha esposa, que é carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, que se fez uma só carne comigo. Então, bem que eu quero para mim, eu quero para ela. Agora, o que eu acho interessante, que o comentarista não colocou aqui, ama-se a si mesmo, porque nesse contexto aqui, significa algo também muito importante para você aprender que isso é de extrema importância. Deus, ele fez o desenho do homem para doar. O homem é um exímio doador, de natureza é um doador. E a mulher de natureza, ela recebe, a mulher recebe e multiplica o que recebe. A mulher é como se fosse, né, ela acolhe. Então, como a mulher, ela recebe, ela está pronta para receber e acolher, ela acaba multiplicando. A mulher, ela tem um desenho de uma multiplicadora. A respeito disso, um exemplo é o seu ventre. O homem, ele é um doador. Por exemplo, já diz alguém que o homem, ele doa o alimento e a mulher transforma aquele alimento, aquela provisão de alimento, em uma refeição saborosa. O homem, ele doa, ele dá a casa para a mulher e ela transforma aquela casa em um lar. O homem, ele dá as suas sementes, o máximo que ele pode dar os espermatozoides para a mulher, desculpe, mas essa é a verdade, e ela lhe dá filhos. Então ela está sempre multiplicando o que ela recebe. Tudo que a mulher recebe, o seu desenho, isso não é só o desenho fisiológico ou biológico, mas o desenho espiritual, a mulher, ela multiplica o que ela recebe. Então, quando ela recebe amor, ela devolve de forma multiplicada. Quando ela recebe carinho, ela devolve de forma multiplicada. Quando ela recebe afeto, ela devolve de forma multiplicada. Quando ela recebe respeito, ela devolve de forma multiplicada. Então, o homem que ama a mulher nesse contexto, ele ama a si mesmo, porque ele sabe que tudo que depositar na sua mulher, ele vai receber de forma multiplicada. Então, quem vai ser beneficiado é ele mesmo. Então, por isso que a Bíblia diz aqui também nesse contexto, que o homem que ama a sua mulher, que investe na sua mulher, ele faz isso por si mesmo. Isso não é um egoísmo, pelo contrário, é uma forma inteligente de você praticar o amor, é saber que ele vai ser devolvido, que tudo que você depositar, a mulher vai multiplicar e vai trazê-lo de volta de forma multiplicada para você. Então isso é muito interessante. Por isso que a palavra de Deus diz que quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, se o que eu dou eu vou receber, e vou receber em dobro, então eu tenho que doar só coisas boas, porque o mal também receberia em dobro. Por isso é muito interessante o homem aplicar isso na sua vida. Por isso que as mulheres adoram receber flores, bombons, né? Tá aí uma dica para você, meu irmão, minha irmã, meu irmão, né? Você doa para sua esposa, você vai ver que você vai receber de forma multiplicada. Talvez você não receba flores de volta, mas vai surgir grandes resultados de cada gesto de amor e carinho que você assim o fazer para sua esposa. Vamos lá. O tópico de número 2 é a conduta do crente como esposa. Vamos lá. Agora, uma responsabilidade das mulheres. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. Vamos lá. Primeiro subtópico, o conceito de submissão. As escrituras ensinam que a sujeição de uns aos outros no temor de Deus.
Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, é um exemplo, está no versículo 22 do capítulo 5. Dos filhos aos seus pais, dos servos a seus senhores, dos filhos aos seus pais, está no versículo 1 do capítulo 6, dos servos aos seus senhores, está no versículo 5 do capítulo 6. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, assim, não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e de cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo. Então, nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Imagine esse conceito de submissão, é um alto nível de respeito, de temor. Temor aqui é respeito. É aquele amor que você não quer magoar, não quer entrar em contradição, não quer entrar em litígio, não quer ser alguém do contra. Então você respeita ao limite de dizer sim, Senhor, pois não, Senhor, e o faz com prazer. Isso aqui é muito lindo. É o mesmo conceito que um filho obedece ao seu pai, que os escravos, os servos, obedeciam também aos seus senhores. E não é obedecer sob as ameaças das chibatadas, não, mas é pelo prazer daquele senhor piedoso ser o seu senhor. O conceito daqueles escravos era o seguinte: eu poderia estar agora servindo, estar nas mãos de um senhor ímpio, impiedoso, ruim, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa violenta, mas eu servindo ao meu Senhor. Isso, claro, eu estou dando um exemplo do que se passava antigamente. Eu servindo ao meu Senhor, ele nunca foi violento, nunca me maltratou, me trata como se fosse um membro da família, então eu servirei com muito amor, então eu farei com muito carinho, eu nunca entrarei em contradição com o meu Senhor, eu nunca vou desfazer da palavra do meu Senhor. Mesmo que eu ache que um dia que ele não tenha razão, eu vou procurar, quem sabe, convencê-lo de forma carinhosa, de forma afetuosa, de forma carinhosa, para não contradizê-lo pelo respeito que eu lhe tenho. Então, era esse mesmo sentimento que deveria pairar na mente e no coração das mulheres cristãs nesse conceito bíblico. É essa forma de amar a ponto de se submeter, se sujeitar, mas não de forma pejorativa ou depreciativa, não, mas de forma amistosa, carinhosa e, acima de tudo, voluntária, porque a mulher, para ser sujeita a um homem, ela é mais forte do que qualquer feminista que tenta resistir. Ela mostra ser mais forte, ela mostra ser mais capaz, porque ela é capaz de mudar o conceito do homem sem entrar em litígio, mas só pela expressão do seu carinho, amor, respeito, afeto. Dentro dessa sua submissão, desse seu respeito, o homem vai entender: meu Deus, eu acredito que a minha mulher está mais certa do que eu. Amor, faz favor, senta aqui. O que você acha de... realmente você tem razão. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E se a mulher está em outro nível, e esse conceito bíblico aqui é a conduta da esposa crente. Ela não entra em litígio com o seu marido, querendo, infelizmente a gente vê isso em alguns casais, um querendo ser melhor que o outro em alguma área. Não, eu entendo mais do que você, de ministério eu entendo mais do que você, de música eu entendo mais do que você, de educar os filhos eu entendo mais do que você, você educou fulano, está educando fulano, não está educando bem, porque por exemplo, se você for olhar como a tua mãe educou vocês, os filhos dela, olha o nível de educação, olha o nível que a minha mãe me deu e tal. É fazer comparações que não tem lógica. Então, quando a mulher ela se enquadra nesse perfil bíblico, ela entende que ela não é o homem da casa, ela é a adjuntora, ela está ali para ajudar. Talvez o homem se torne até mais homem, o homem se torne uma pessoa mais completa, com o auxílio daquela mulher sábia, com as palavras daquela mulher sábia, com o apoio daquela mulher sábia, e não com a sua insubmissão, e não com a sua desobediência, e não com a sua arrogância, e não com a sua imperiosidade, querendo ser mais, maior, porque aqui não é maior nem menor. Aqui nesse conceito aqui, existe uma hierarquia funcional onde todos são um em Cristo, porque a Bíblia não fala em famílias
Nesse caso é família com membros. Membros é pluralidade, família é singularidade. Então, para que haja uma família harmônica, é preciso que os membros sejam harmônicos entre si, cada um cumprindo o seu devido papel. A condição da mulher cristã, vamos lá. O conceito de submissão é esse que eu falei, é uma submissão respeitosa e amorosa dentro dos padrões bíblicos. Ela doa-se, né, de forma voluntária para obedecer, ou seja, não entrar em litígio, não entrar em conflito, e quando tenta convencer de forma carinhosa, afetuosa. A condição da mulher cristã, vamos lá. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem, ou seja, era tratada muitas vezes como eu falei, como qualquer escravo, como um subordinado qualquer. E isso aqui foi mudando, por quê? Aqui essa mensagem estava além do seu tempo, quando Paulo escreveu isso. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Eu falei isso também. Inclusive também na cultura romana. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Está em Gálatas 3:28. A conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se pôs e opôs ao preconceito e à discriminação. Aqui está a referência de João 4, 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A mulher ela desfruta de plena liberdade e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. O homem ele não pode se comportar como dizendo, minha mulher é minha propriedade. Então, nada disso. Vem aqui, mulher, quem sabe sou eu. Não. Ela está ali se submetendo como esposa por amor, se sujeitando, mas é uma sujeição inteligente, uma submissão inteligente. Não é viver como sola do sapato do homem. Não é ser sua escrava. Não é ser a vítima de uma opressão masculina. Nada disso. Mas ser supervalorizada como um corpo daquele que é o cabeça e ela está conduzindo a cabeça. A cabeça, o corpo, ela conduz a cabeça. A cabeça é a parte pensante que toma as decisões, mas quem opera as decisões é o corpo. Então a mulher, a ela foi dado esse devido valor. Glória a Deus pela Bíblia Sagrada que sempre está à frente do tempo da sociedade. A reverência devida ao marido, ou o respeito, como falamos. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino a capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Ou seja, a mulher ela dá de forma multiplicada aquilo que ela recebe, conforme havíamos falado. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie ou o respeite. Essa referência consiste em estima respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. É triste ver, em alguns casos, a mulher desfaz da palavra do marido na frente dos filhos. Isso é terrível. Se é ruim, quando quando acontece o contrário, o marido desautoriza a mulher na frente dos filhos, o filho tem a figura da mãe, os filhos começam a ter a figura da mãe como um capacho, como qualquer coisa menos mãe, ou até não diminui a figura da mãe, mas no conceito dos filhos diminui a figura de esposa. Diz, não, minha mãe, para mim ela é como se fosse uma mãe, ela manda, ela faz e desfaz, mas meu pai ela baixa logo a cabeça e tal. Então isso é altamente pejorativo. Agora imagina quando isso acontece com o homem, quando o homem é tratado, com licença das palavras, como um banana, quando ele é desautorizado na frente dos filhos, aí os filhos vão enxergar a mãe como mãe e pai. Como existe um termo moderno, né, que é pai, mistura de pai com mãe. O filho vai enxergar naquela mulher a figura do pai e da mãe. E quem será o pai no conceito, na cabeça dos filhos? Vai ser um mero coleguinha, como se fosse um amiguinho, um colega de escola. Infelizmente tem filhos
e você que está me assistindo deve conhecer, que trata o pai como meros colega. E quando você olha, diz, não é porque existe uma amizade saudável, que o pai criou para ser seu amigo, seu irmão. Nada disso. Isso é tudo uma mentira, isso é tudo uma farsa, uma hipocrisia. É porque os filhos foram criados para não ter um pai, ter apenas um colega. Inclusive isso no conceito que a mãe muitas vezes colocou na cabeça deles. Em tirar a autoridade do pai, em desautorizar o pai na frente dos filhos, e por sua vez, o pai nunca reagiu como um pai, como um marido, para pôr um ponto final, um basta, em uma situação como essa. E não é fazer isso de forma violenta, de forma que ele use a sua autoridade, com autoridade, não com autoritarismo. O autoritarismo diz, eu que sei, eu que faço, eu que mando, não. A autoridade é agir com a sua capacidade de liderar, sem precisar ferir nem machucar ninguém. Então, essa autoridade é conquistada pelo respeito. E quando se perde o respeito, não se tem mais autoridade. Tem muitos casos que, infelizmente, isso chegou a esse extremo. Então, é muito difícil a condução de um lar em que um pai não faz o papel de pai, é desautorizado pela mãe, e a mãe agora assume o papel de mãe e de pai, sendo que muitas vezes a mesma não tem responsabilidade nem de assumir o seu papel como esposa, porque uma vez que ela desautoriza o marido, tira a autoridade dele, ela está deixando aquém no seu papel de esposa. Se a mesma não está nem cumprindo o papel de esposa, como vai acumular o papel de esposa, pai e mãe ao mesmo tempo? Isso é impossível. Por isso que Deus não atropela nem os atributos dele, que dirás, a hierarquia, essa hierarquia funcional. Então Deus, ele é tremendo, e o homem que se perde por suas próprias decisões é o que está escrito em Eclesiastes 7, 29. Deus fez tudo perfeito, mas o homem perdeu-se, embaraçou pelas suas próprias decisões. Então, nessa penúltima lição, que é a lição de número 12, nós vamos agora para o terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Para você entender o teu direito, o que você vai desfrutar, vai gozar, as benécias de todos os direitos como crente, você tem que entender se está cumprindo os seus deveres. E nós já estudamos aqui o dever do homem como marido e o dever da mulher como esposa. E agora a conduta do crente como filho. E parece que agora o negócio começa a se funilar. E nós vamos ver, se nós queremos desfrutar os direitos, agora vamos ver quais são esses deveres, tanto do homem como pai, da mulher como mãe e do ser humano como filho. Vamos lá? A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, que vem do grego paideia, significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. A palavra admoestação do grego, ela quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22, 6, me parece que ensina, instrui o menino no caminho que se deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Que o versículo 4, a parte A, como diz aqui, o capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versículo 4, parte A, diz, não causeis a ira dos vossos filhos. Mas o que eu acho interessante aqui, a responsabilidade dos pais, é que fala doutrinar. A doutrina e a admoestação. E a palavra doutrina é a mesma que disciplina. E esta palavra disciplina é a usada ou a utilizada quando se fala em formar discípulos. O comentarista, o autor da lição, não escreveu esses pormenores, não sei a razão, mas é interessante você entender isso. Que esta palavra disciplina e doutrina traz essa mesma raiz,
essa disciplina é fazer discípulo, é impor regras a ponto de fazer com que a pessoa tenha uma conduta, tenha um comportamento que venha a ser reflexo do comportamento de outra pessoa. Nesse caso, se é pai e se ele está disciplinando, ele está fazendo do seu filho um discípulo. Se é uma mãe, se ela está disciplinando, ela está fazendo da sua filha uma discípula. E qual é a tendência do discípulo? A tendência do discípulo é seguir o passo ou os passos do mestre. Então, aquele negócio de dizer assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, isso definitivamente não funciona. No meio cristão, é necessário entender que quando a Bíblia diz assim, que a responsabilidade dos pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação. Essa doutrina, que é disciplina, é fazer discípulo. Ou seja, é o filho enxergar no pai a figura exemplar que ele deseja ser, que ele almeja alcançar. É bonito quando o filho diz assim, quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus igual ao pai. Eu quero ser uma mulher de Deus igual a minha mãe. Eu, particularmente, acho bonito. Né? A minha filha, ela sempre fala isso. Ela, papai, quando eu crescer, ela só tem 11 anos, ela disse, eu quero, isso é que fala, tá? Ela fala assim, eu quero pregar igual o Senhor, eu quero ensinar igual o Senhor, eu quero conhecer igual o Senhor e quero cantar igual minha mãe. Então isso é bonito quando os filhos, ele vem nos seus pais, o reflexo de algo positivo que eles desejam ser, e a tendência é caminhar nos mesmos passos. E a Bíblia está cheia de referência a respeito disso. Quando a Bíblia diz, eu já ensinei isso lá no Salmo 1, que bem-aventurado o varão que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando fala se deter no caminho, é seguir exemplo, é ser discípulo dos pecadores, porque todo discípulo de um pecador se torna um escarnecedor, porque cansou de andar. Primeiro ouviu tanto, cansou de ouvir, começou a andar. Cansou de andar, quem anda aí se cansa, senta. E sentou. Ou seja, ele deixou de ser ímpio para o nível de ser um pecador e deixou de ser pecador para o nível de um escarnecedor. Veja que ele só foi baixando de nível. A proporção que ele foi ouvindo, que ele foi andando, ele sentou, foi porque ele primeiro ouviu e aquele discurso, aquelas palavras, ele pôs em prática, ou seja, seguiu o exemplo. Andar em caminho é seguir o exemplo. Então observe quais são os exemplos que você tem dado ao seu filho, quais são os exemplos que você tem dado à sua família. Então se a Bíblia diz que o conceito aqui de doutrinar é disciplinar ou fazer discípulo, que os teus filhos têm em tua casa o exemplo de um mestre, não um mestre em teorias, um mestre em palavras, mas um mestre na prática, que eles vejam em você a imagem de Cristo refletida nas tuas ações, não só nas tuas palavras, em cada gesto de amor, de gratidão, de respeito. Em tudo isso, pai e mãe, principalmente nós que somos pais, trazemos essa responsabilidade. Que os nossos filhos vejam em nós a imagem de Cristo refletida. Então isso é muito importante. É fazer discípulo dentro da própria casa. Aquele conceito, faça o que eu falo, o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça aquilo que eu mando, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não. Os filhos, eles vão acabar fazendo o que você faz. Né? Algumas vezes vai querer te contradizer ou te contrariar, mas na maioria das vezes os filhos não seguem conselhos, eles seguem exemplos. E detalhe, os exemplos, eles são maiores que os conselhos. Conselhos são palavras que o vento pode levar, mas o exemplo não, o exemplo permanece. Os exemplos são aquilo que verdadeiramente deixa legado. Fica aqui embutido na nossa cabeça e a gente diz assim, meu pai e minha mãe agiam assim e eu devo agir de tal forma para pelo menos honrar a memória do meu pai e da minha mãe. Então isso é muito bonito. Faça discípulo na sua casa. Saiba que seu filho, sua filha são os seus primeiros discípulos. Por isso que a Bíblia diz que o obreiro que ele não consegue administrar sua casa, fazer discípulo na sua casa, ele não pode fazer discípulo em lugar mais nenhum. Ele não pode tomar conta de uma igreja se ele não consegue tomar conta da própria casa. Veja aí a importância de fazer discípulo no seu lar. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica.
porque isso é justo. Olha só, versículo 1, parte B do capítulo 6 de Efésios. Porque isso é justo. Que coisa bonita. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, que é o quinto mandamento, e o primeiro mandamento com promessa. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, isso é obedecer. Sim, senhor, sim, senhora. Pois não, senhor, pois não, senhora. E fazer aquilo que os pais mandam. E honrar desenvolve amor. Aliás, o honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. A Bíblia mostra aqui esse conceito que era muito usado no Novo Testamento, onde Jesus criticou os fariseus que tentava pegar a oferta dos filhos, que, um exemplo, o filho morria e ali os seus pais só tinham de sustento, os pais só tinham de sustento os filhos, e Jesus bateu muito nos fariseus que pegava os bens que os filhos juntavam, que era para sustentar os pais, e pegava aquilo como uma oferta específica, sendo que aquela oferta específica ela teria mais valia se ela fosse destinada aos filhos sustentarem os pais. Então, a Bíblia, Deus nunca atropelou nada que está em ordem. Os filhos, aqui o honrar o pai é quando os pais, claro que a Bíblia diz que os pais, eles entesouram para os filhos e não o contrário, né? Existe um conceito moderno de que tem pais aí preparando os filhos, por exemplo, para ser jogador de futebol, para mais tarde ter um futuro garantido. Isso está errado. Eu não posso ter um filho, uma filha, projetando o futuro deles para o meu bem-estar. Não, eu projeto o futuro dos meus filhos para o bem deles. Eu não posso pensar em meus filhos como se fosse uma fonte de renda, porque é bíblico. Nós entesouramos para os nossos filhos e não esperamos o contrário. O meu filho ou minha filha não é a meus galinhas dos ovos de ouro, como dizem por aí, né? Esse conceito está errado. Mas, em contrapartida, o filho cristão, ele sabe que mesmo que os pais projetou para que os pais num dia nunca precisassem dos filhos, mas que os filhos fossem beneficiados pela educação dos pais. Mas se um dia, por alguns revés da vida, por alguns acontecimentos, o pai precisar, a mãe precisar da ajuda até financeira do filho, se ele tem um conhecimento bíblico e o amor de Deus, conforme o entendimento da palavra nesse contexto, ele vai ajudar com prazer. Ele vai o fazer com toda a gratidão do mundo. Vai fazer com o coração aberto. Vai dizer, pai, eu sei que o Senhor não se programou um dia a depender de mim, mas já que o Senhor precisa, eu vou fazer muito mais do que o Senhor pôde fazer por mim um dia. Eu vou fazer o máximo que eu puder. Então, não é nem uma questão de troca, de barganha. Eu vou fazer só porque meu pai fez por mim, não. Aí tem filhos que não teve o apoio de seu pai e de sua mãe, foi criado, teve um pai adotivo, uma mãe adotiva, e que, no passar do tempo, voltou ao convívio com o pai e a mãe biológica, ou seja, o pai e a mãe biológica não, vou dizer assim, não contribuiu em nada para a sua educação, mas o pai e a mãe biológica acabou precisando daquela pessoa e aquela pessoa prontamente ajudou, só por uma questão de amor. Então é isso que a Bíblia explica, isso é o honrar. Honrar é isso. É honrar até mesmo quando se precisa financeiramente, é não desrespeitar, é não anular a autoridade do pai e da mãe. E a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem, e te vá bem quer dizer assim, para que você seja bem-sucedida na sua vida. Dificilmente você vai ver uma pessoa que obedece pai e mãe, quando manda estudar, ele estuda, né? Quando manda ele se aplicar a algum ensinamento, estudo, a um concurso, ele se aplica, ele é esforçado, conforme o conselho do pai e da mãe. Dificilmente você vai ver uma pessoa dessa que não seja bem-sucedida.
Então, para que te vá bem, para que você seja bem-sucedido, é o primeiro mandamento, é a primeira promessa. E a segunda é, para que se prolongue os teus dias. A maioria dos jovens que morrem, e existe uma estatística que a maioria dos jovens que são assassinados nas grandes metrópoles são jovens mesmo, que têm entre 14 e 25 anos. Você vai pegar o histórico da grande maioria esmagadora, são pessoas que não obedeceram pai e mãe, que preferiram viver uma vida, né, de vícios, uma vida de independência total, uma vida de furtos, de roubos, de crimes, da marginalidade, de vício, de desobediência total, né? Estou aqui sendo até redundante, mas viver às margens da sociedade, uma vida marginal, uma vida que o pai e a mãe nunca quis. Eles optaram por essa vida e tiveram a própria vida ceifada. Então, para que se prolongue os teus dias, obedeça pai e mãe. E você vai ver que o bem que o seu pai quer, que sua mãe quer para você, você vai perceber que esse bem vai refletir em uma vida longa para você na face dessa terra. Uma vida longa e uma vida bem-sucedida. É o que a Bíblia diz e eu acredito, eu creio no que está escrito. E o mandamento, para terminar, o mandamento com promessa. Os filhos que obedecem honram seus pais, uma promessa dupla lhes assegura, acabei de falar agora, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, ou seja, uma vida bem-sucedida e prolongada. Em vez de morrer com 25 anos, segundo os dados das estatísticas, que é entre 14 e 25 anos que morrem aí às margens da sociedade numa vida marginal, o homem vai viver 50, 40, isso ainda é jovem, vai morrer com 90, com 80, com 100, com 85, 95 anos, ou de repente nem morre, vai esperar Jesus voltar e vai ser arrebatado, vai viver bem. Sempre eu vejo uma pessoa que foi um bom filho, viver muito e sempre ter uma boa história para contar, isso é maravilhoso. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. A ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o seu beneplácito, da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Isso aqui, claro, não quer falar da vida eterna. Quando você fala honrar o teu pai e tua mãe para que se prolongue, isso não quer dizer para que vá para o céu. Não é o fato de você honrar teu pai e tua mãe que você vai ser salvo. Não, não é isso. Ah, mas então quer dizer que se eu obedecer meu pai e minha mãe eu não vou ser salvo? Não, você não vai se perder por causa disso. Para ser salvo, tem que ter Jesus, obedecê-lo como Senhor e Salvador. Mas é impossível, né, um desobediente a pai e mãe dizer que é salvo e ir para o céu. Não pode ir, porque céu não é lugar de desobediente, céu é lugar de obediente. Então, primeiro, se obedece a Deus, como teu Senhor e Salvador, e em consequência disso, por amor, você vai obedecer seu pai, sua mãe. É impossível você dizer que obedece a Deus e desobedece pai e mãe e ir para os céus, isso é impossível. Repito, céu não é lugar desobediente, por isso que céu não tem cadeia, céu não tem FEBEM, céu não tem centro de reabilitação, de recuperação, não tem nada disso, porque céu não é lugar de desobediente. Você pode dizer um amém do outro lado? Exatamente isso. Então você primeiro obedece a Deus e depois obedece pai e mãe. Aí as bênçãos do obedecer pai e mãe está nesta vida, e a obediência a Deus está nessa vida e no porvir. E a conclusão é, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Olha só, o marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. E a esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Os pais, tanto pai como mãe, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, ou seja, fazendo dos filhos um discípulo, um reflexo da sua imagem. E os filhos têm o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, conforme Deus planejou, uma família como essa está debaixo da vontade de Deus. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, que tenha te abençoado.
Reúna nesse instante a sua família, nós vamos fazer a oração final. Eu quero orar com você, por você e abençoar a tua vida, teu lar, teu ministério, em nome de Jesus. Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, eu te glorifico pela beleza da tua presença, ó Senhor, pelo cheiro suave da tua glória, pela tua majestade santa. Ó Deus, continua conosco, cada aluno, professor e superintendente de escola dominical, bem como cada obreiro, meu Deus, auxiliares de trabalho, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, espalhado por toda essa terra, que tem sofrido, Senhor, com todo esse caos causado por essa pandemia. Deus, que vem aí arrastado pessoas à sepultura, pessoas ainda se recuperando dos seus lutos, enfrentando agora a perda dos seus familiares. Pai, tantas pessoas que estão em estado acelerado de depressão, estado gravíssimo de ansiedade crônica aguda, crises profundas de ansiedade, pessoas que estão tomando psicotrópicos, remédios controlados de tarja preta, pessoas que estão perdendo a esperança. Visita o teu povo agora, traz paz e alegria, Senhor, ó Deus, a cada coração. Estende, Senhor, as tuas mãos agora, Deus de poder, Deus da glória. Ó Santo de Israel, visita o homem, a mulher, o pai de família, a pessoa que se encontra desamparada, desanimada, triste. Meu Deus, a pessoa que está doente agora. Libera, Senhor, a tua unção que cura, o teu poder sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Faz, Senhor, uma obra completa para a glória do teu nome. Estende tuas mãos sobre cada lar, cada família, em nome de Jesus. Você que não nos conhece, que não faz parte desse canal e entrou aqui, não pulou de paraquedas. Foi Deus que te chamou. Eu louvo a Deus pela tua vida. Venha fazer parte dessa família, seja bem-vindo. Se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido semanalmente nesse canal. E nós estudamos semanalmente, estamos estudando nesse trimestre a Epístola de Paulo aos Efésios e chegamos na penúltima lição dessa revista, a revista publicada pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E se você diz, mas eu não sou assembleiano, não tem problema, não se julgue assim. Deus não olha para a placa da tua denominação, independente se seja tradicional, pentecostal, neopentecostal, metódico, batista, presbiteriano, não importa. Se você ama a palavra de Deus e quer estudar conosco, seja bem-vindo, venha conosco. Desse lado aqui, ative o joinha, o sininho. Aliás, o sininho não, desculpa, atinge o like, aperte no like. Essa aprovação, esse sinal de aprovação de positivo, vai dar oportunidade dessa mensagem ser divulgada para outras pessoas que não conhecem esse conteúdo, que vai conhecer a partir de você. Você vai ser um veículo, uma bênção, um canal de Deus para que essa mensagem venha a ser propagada. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família e todos os irmãos que têm deixado comentário. Muito obrigado pela vida de vocês. Deus em Cristo abençoe. E compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Fique à vontade. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço, um abraço afetuoso em Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.